Você lembra aqui que na semana passada eu falei que o Rodrigo Pacheco tinha assumido o diálogo com os Estados Unidos. Quer dizer, ocupou a lacuna diplomática bolsonarista. Estava falando que o Ernesto Araújo estava ali se comportando daquele jeito da claque virtual aloprada, atacando o partido Joe Biden nos Estados Unidos. Eu tenho um monte de críticas à esquerda americana, ao Partido Democrata, faço isso há 18 anos como colunista e tal, mas obviamente eu entendo que num momento de crise sanitária em que o povo brasileiro está precisando salvar vidas, você precisa manter certas relações internacionais. E quando você ocupa um cargo público, você precisa manter um diálogo de uma maneira diplomática, a poder abastecer aqui o país em caso de necessidade. Mas não, endossaram todas as narrativas trumpistas, inclusive nesse final, com acusações de fraude, praticamente legitimando narrativas ali que tem a ver com a própria eleição americana, e aí vão criando desgaste. E o Rodrigo Pacheco foi e ocupou esse espaço. Mandou lá uma carta para Kamala Harris, para a vice-presidente dos Estados Unidos, a vice do Joe Biden. Vários senadores vieram atrás numa moção. O Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, foi conversar com o embaixador da China, com o presidente do conselho tal, lá. O embaixador aqui fez a postagem, eu até li nesse programa. Então, tudo isso passou a ser ocupado por esse pessoal do Centrão, que chegou à presidência das Casas Legislativas, inclusive com o apoio do Jair Bolsonaro, mas que está, portanto, ocupando esse espaço. Agora o Rodrigo Pacheco vai até a ONU, praticamente pedir socorro. Então você tem parlamentares que não fazem nada contra o presidente da República, que sabota o combate à pandemia e que pedem socorro internacional. É essa situação ridícula que o país está vivendo nesse momento. O presidente da República atrasou a vacinação, o presidente da República insuflou a população a se expor à morte, desdenhou de máscara, desdenhou de distanciamento social, continua atacando governadores e prefeitos que impõem medidas restritivas não por vontade própria, mas para não sobrecarregar o sistema de saúde, para não gerar mais mortes na fila do hospital. E o Rodrigo Pacheco não abre CPI da Covid, o Arthur Lira não pauta o impeachment e eles ficam aí pedindo socorro internacional. Agora, por que isso acontece? E aí a gente mostra aqui a responsabilidade do Centrão, porque o Centrão gosta de um presidente frágil e ainda tem uma técnica de propaganda, porque consegue ameaçar, de certa forma, o governo, o presidente da República, porque motivo não falta, para tocar uma CPI, para pautar o impeachment pelo menos. Motivo tem de sobra. Então ele ameaça, faz um comportamento ali, uma crítica mais dura, recorre aí ao mundo todo e tal, e vai conseguindo que o Jair Bolsonaro entregue todos os cargos, como entregou a Secretaria de Governo, responsável pela articulação política, a chave do cofre, entregou para o Centrão, na figura da Flávia Arruda, do PL, do Valdemar Costa Neto, que foi condenado pelo Mensalão, saiu da cadeia no indulto de Natal, assinado pela Dilma Rousseff, junto com José Dirceu. Essa é a turma do Jair Bolsonaro nesse momento. É o Centrão bolsopetista. Se curvou completamente, porque cava a sua própria cova. Ele faz tudo errado na pandemia, ele tem o telhado de vidro lá das rachadinhas, do peculato em gabinete da família, e ele fica lá na mão do Centrão. E o Centrão gosta desse pretexto bonito, em nome de uma bandeira que é o combate à pandemia. Não, é preciso ser sério, senão, Arthur Lira, os remédios são amargos, às vezes fatais. Arthur Lira mandou esse recado na semana passada, aí o Centrão ganhou a Secretaria de Governo. Aí houve todo um troca-troca ministerial ali, e o Bolsonaro ainda tentou posar de valente, interferindo nas Forças Armadas, querendo fazer uso político para deixar, assim, por trás uma intenção, uma possibilidade, né, de que haja qualquer reação de Forças Armadas se alguma medida mais dura for tomada contra ele, enquanto ele se curva completamente. Assim como o Centrão usa essa bandeira nobre. Não, as relações exteriores precisam ser pragmáticas, precisa haver o diálogo e tal. Esses pontos são reivindicações corretas, né? São modos de proceder corretos. Você precisa combater a pandemia, você precisa ter relações internacionais de uma maneira pragmática, em benefício do país. Agora, você se tornar cúmplice de uma sabotagem do combate à pandemia, não. Você usar isso para conseguir cargos,
para conseguir mais emendas, para conseguir mais dinheiro, para fazer obra no seu reduto eleitoral, e sabe-se lá o que acontece na aplicação do dinheiro dessas obras, porque não há muita transparência também, aí não. Mas aí é o Centrão, que adora alguém como o Bolsonaro. Então o Bolsonaro dá margem, com todos os seus erros, com todo o seu passado obscuro, para dizer o mínimo, né? Estou sendo muito generoso. Recebeu depósitos, 89 mil reais do Fabrício Queiroz na conta da esposa. Aí, não sabia de nada. Vem enganar otário, né? É assim no Brasil. As pessoas ficam aí enganando. Dizia que era 40 mil, depois veio o extrato, 89 mil, vários depósitos. Eu tive acesso à planilha, data de cada depósito do Queiroz na conta da Michele Bolsonaro. 3 mil aqui, 3 mil depois, 3 mil, aí 4 mil. Tem um dia lá que foram 8 mil reais, dois depósitos de 4 mil. O William Vac fez a coluna nessa semana falando que dentro das Forças Armadas tem quem chame de ladrãozinho, porque é o pessoal que viveu com seu próprio salário. Não tinha um extra, não. Não tinha extra de operador, de desvio de dinheiro público com uso de funcionário fantasma pingando na conta. Operador de acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então isso faz com que o Bolsonaro fique aí à mercê, mas ao mesmo tempo posando de valente. E o Rodrigo Pacheco faz toda essa cena de quem é o líder do combate à pandemia no Brasil. Ele só não remove, não responsabiliza o maior obstáculo desse combate.